Oi, gente, então, como prometido, as cartas do outro dia, né, com um pouco de atraso, porque não deu para fazer no dia, mas enfim, como prometido, a gente tá fazendo agora o joguinho, enfim. Interessante que agora vocês, quem não tirou a carta ainda, quem não escolheu, enfim, dê um pause agora aqui no vídeo, preste atenção nas cartas, mentaliza o momento, pensa no que quer saber. Se quiser passar a mão, né, no vídeo, sentir a vibração energética de cada uma das pedras, também é bem interessante. E aí pode escolher a primeira leva, né, as cartas estão em kits dessa vez, que é bem bom de ler. Então é o kit 1, 2, 3 e 4. E aí vocês podem escolher, e aí a gente dá um tempinho, dá um pause. E aí eu já volto pra, né, quando vocês derem o play, a gente volta para falar do resultado de cada um dos kits. Escolheu o primeiro kit de cartas, a gente tem o arcano maior, que é o Sol. A gente tem a Mãe de Ouros, que é equivalente à Rainha de Ouros. A gente tem o 3 de Ouros e o Elementar, né, que é o elemento que representa este jogo, o Elementar de Espadas. A primeira carta, então, do kit é o elemento de espadas, né, o Elementar de Espadas. O Elementar de Espada é sempre o elemento, né, que o naipe representa de uma forma bem pura, né, bem específica. Então, o elemento de espadas é o elemento do ar, né? O ar é aquela coisa que é intangível, que é uma coisa que a gente sabe que tá ali, mas a gente não enxerga, né? A gente não consegue mensurar a proporção do ar. O ar fala de movimento constante, fala sobre coisas que não podem ser paradas, coisas que acontecem sem que a gente perceba, né? E simbolicamente ele se relaciona com essa questão de ação, desse poder de mudança. Ele é uma energia masculina que simboliza força, poder, mesmo que esteja invisível, ela tá ali funcionando. O elemento do ar, então, ele está associado a essa questão de força, né, de poder, de ambição, coragem, né, para enfrentar conflitos. É uma ação construtiva e não uma ação destrutiva, tá? É centrado em torno da mente, do intelecto também. Quando a gente fala de ar, a gente sempre está falando da questão da mente. A segunda carta, então, que é o 3 de Ouro, é uma carta que fala sobre justamente essa questão de planejar. Planejar coisas, projetos, trabalhos, todas as coisas que a gente precisa planejar, que a gente precisa colocar uma energia de criação nessa capacidade de fazer alguma coisa. Fala também sobre a capacidade de colaboração, fala-se que o crescimento ele não vem sozinho, né? Ele vem acompanhado. Porém, é preciso seguir o próprio caminho, né? Aceitar esse apoio, obviamente, mas fazer parte e fazer a nossa parte, né? Fazer a ação, demonstrar essa ação. Ela fala de progresso, ela fala de habilidade, ela fala de força de criação, força de vontade de fazer coisas, de planejar, de criar. Às vezes a gente pode recuar um pouco, mas porque a gente vai estar criando, a gente vai estar pensando em alguma coisa. É uma carta que pede para que se considere as habilidades que a gente tem e quais delas que a gente tem que usar, né, no momento. Ela pergunta o que você está tentando realizar. Existe um método para chegar até lá? Existe um planejamento? Existe é pensado, né? Você é capaz de realizar essas tarefas? Então é uma carta que fala para se respeitar, respeitar as nossas habilidades e as habilidades dos outros, o que os outros têm para contribuir, né? É aquele momento que a gente só alcança o topo da montanha, né, bem simbolicamente aqui como tá ali, se a gente tiver satisfação em cada passo, em cada processo, em cada degrau que a gente vai subir. Então é usar as nossas habilidades para que a gente possa chegar nesse topo dessa montanha. A próxima carta, então, é a Mãe de Ouros, né, ou a Rainha, no caso, né, o meu tarô é um pouquinho diferente, então, mas a Mãe de Ouros, ela fala sobre essas coisas que estão impactando a vida, né? Pergunta se a gente está sintonizado de fato
com o ambiente físico. Ela está muito relacionada com a carta anterior, que fala sobre se sintonizar, né, com aquilo que a gente tem interno e externo. A gente tem sim que sintonizar com a energia que a gente está emanando e com a energia das coisas de fora, né, com o ambiente físico, com a natureza. A gente está prestando atenção nas pessoas, a gente realmente está olhando para as plantas, os animais, a gente está prestando atenção nisso tudo que está ao nosso redor, ou a gente está vivendo no automático. Ela fala de confiança também. Ela pede para que essas promessas e essas vontades e planejamentos que a gente está fazendo anteriormente na carta que apareceu sejam levadas em consideração, que a gente observe isso. De fato, nós estamos confiando em nós mesmos para seguir, né? É necessária uma confiança. Ela fala muito sobre pessoas que podem dar suporte, ajuda, que tá muito ligado, né, à outra carta, que essa ligação e essa conexão que a gente tem com as outras pessoas. A última carta, como o Sol, né, ela só reafirma coisas muito pontuais. Ela reafirma que se a gente usar essa energia, essa colaboração, isso que a gente tem interno, desde que começa daqui até essa força de movimentação do elemento, faz com que, obviamente, a gente chegue no sucesso, no triunfo, porque a carta do Sol é realmente isso, é esse esplendor. É o dizer sim à vida, a estar conectado às energias radiantes, das de dentro da gente e as de fora. Então, é um jogo que pede muita ação, pede para que a gente preste atenção naquilo que a gente faz, naquilo que a gente é capaz de fazer e naquilo que os outros têm a contribuir. E sim, né, se a gente prestar atenção em todas essas conexões, nessas lutas, né, nessas dificuldades, a gente chega no final mostrando que a vida sim tá do teu lado, a vida tá... No segundo kit, então, a gente tem o elementar de ouro, o 2 de paus, a filha, né, de ouros, e com o arcano maior, o imperador. Então, a gente começa falando do elementar de ouros. O elementar de ouro representa a terra. A terra é a resposta, né, tátil, é o que é o tangível, é a base, é onde a gente planta as nossas raízes. A terra é aquilo que é aterrado, né, que é sólido, que é estável, que é fértil. O elemento terra, então, ele é significativo para isso, para essas coisas que são materiais, as coisas que são estáveis, as coisas que a gente consegue tocar, as coisas que são físicas, as coisas que são, falando sobre trabalho, dinheiro, coisas materiais, né? Coisas que falam manifestação e realização como prosperidade financeira. É isso muito que fala o elemento da terra. A próxima carta, então, que é o 2 de paus, é uma carta que fala sobre arriscar. É uma carta que fala sobre correr riscos, avançar um pouquinho mais. Até por estar ligada ao elemento terra, que é o elemento anterior, que fala sobre coisas estáveis, coisas que têm lógica, coisas que exigem raciocínio mais lógico e mais tátil, né, tangível, ela pede para que se abandone um pouquinho essa lógica. Pede para ser um pouquinho mais criativo, né, se permitir um pouco mais. Fazer as coisas que a gente sonha, não só sonhar e pensar pela lógica. A gente pode ser um pouco ousado aqui, usar o poder da magia, envolver a mente, né? Começar esse trabalho que precisa ser concluído. Fala muito sobre atender os nossos próprios desejos, abraçar quem a gente realmente é e aquilo que a gente realmente acredita. Não fala sobre ser egoísta ou deixar isso em detrimento a algumas coisas, mas pede sim para que a gente encontre o que a gente é e deixe um pouquinho a lógica, deixe um pouquinho aquela coisa material e a sensibilidade aflore um pouco, a criatividade aflore um pouquinho. A filha de ouros, então, é uma carta relacionada, obviamente, também ao elemento, porque a gente está falando de elementos de ouros ali no começo, né? Então, ela é uma carta que fala de terra. Ela é uma carta que fala de coisas que são planejadas, de coisas que são mais estáveis, né? Não tão instáveis. Porém, a filha de ouro, ela é otimista, ela é uma jovem sonhadora, é uma jovem que está procurando ainda o seu valor, né, entendendo a sua influência no mundo. Ela aceita e ela aproveita esses recursos e essas
dificuldades, né, para aprender, para descobrir mais. Então ela tem essa questão do planejamento, ela não faz coisas, né, muito instáveis, porque ela tem muito elemento terra preso nela, mas ela é uma exploradora, ela se permite. Então é aquilo que fala, pergunta para que a gente aceite aonde a gente tá. Que se pergunte, né, o que a gente está fazendo? É realmente eficaz aquilo que eu estou fazendo? Por que eu me sinto insegura? O que eu posso fazer para ter mais confiança e aceitar de fato quem eu sou? O que eu posso fazer? Como eu posso crescer? E a filha de ouro, ela pergunta muito isso. A energia, então, do imperador é essa energia muito forte, enraizada, sensível, lógica. É uma energia muito específica, né? Muito focada a resultados, a coisas que são claras, coisas que são de dia, né? Até esse sol ali brilhando ao lado da figura é bem notável de falar sobre isso. Coisas que são claras, coisas que são objetivas. É uma figura retratada geralmente nos outros tarôs por um homem, né, forte. Aqui a gente tá falando de uma árvore com raiz forte, bastante simbólica, né, de estrutura, de abordagem, de coisas que são racionais. É uma carta com muita estrutura e com muita raiz. O imperador, ele pede para que a gente observe algumas coisas na estrutura mesmo, nas estruturas de controle e ordem na nossa vida, as energias, o que está ajudando a gente prosperar e o que não está ajudando. Ela fala geralmente de autoridades, e às vezes autoridades internas também, que a gente se cobra um pouco, mas também fala de autoridades que pode ser um cargo superior. Então, finalizando a energia desse jogo, ele fala muito sobre coisas que a gente está enraizada, né? Coisas que são tangíveis, coisas que são tocáveis, coisas que são de terra, coisas que são fortes. Porém, pede para que a gente se dê a chance de ousar um pouquinho, né? De pensar um pouquinho além disso, para que a gente chegue então nessa claridade, nesse sol, nessa parte bonita da carta do imperador. Pede então para que a gente se abra um pouquinho e a gente liberte algumas energias, né? Entender mesmo quem a gente é. De repente buscar um pouquinho e tentar se conhecer. Dois caminhos que são bem importantes para isso é sim o mapa astral e a questão da leitura de cartas, né? Então são dois caminhos de autoconhecimento para a gente tirar algumas crenças limitantes. Quando a gente vai para o último jogo, então a gente tem a Imperatriz. A gente tem o 10 de ouro, aqui. A gente tem a filha de paus. E a gente tem o elementar de copas. E a pedrinha é esta verde, aqui, para quem escolheu este kit, o número 3. Então, pelo elemento do jogo, a gente tem o elementar de copas, que está relacionado com a água. Energia fluida, ágil e de fluxo. Uma energia suave, né? A gente sempre que pensa em coisas com água, a gente pensa em coisas que fluem, coisas que são ligadas com o sentimento, com as emoções, a intuição e os relacionamentos. Uma energia feminina de poder, né, de dentro das mulheres, aceitável, purificada, né, de purificação, e uma energia fluente. Uma energia que fala de conexões, fala de amor, fala de relacionamentos e fala muito de criatividade, fantasia e imaginação. A gente fala então da filha de paus. É uma carta bem associada ao descobrimento, né? Coisas que a gente vai descobrir internamente, coisas que a gente não precisa mais se preocupar. É uma carta que fala sobre se aliviar da pressão de se conformar. É uma carta ligada com a energia criativa, né? É uma carta muito semelhante ao louco do tarô. São pessoas confiantes, mas talvez um pouco ingênuas, que ainda se preocupam com algumas cobranças da sociedade. São coisas que falam sobre o seu potencial artístico, a sua própria vida, né? E ela fala, com essa carta, ela fala muito que a gente está sendo solicitado a dar um passo adiante. Fazer algo que nos torne autêntico de fato. A gente tem a capacidade de tornar o mundo mais bonito e a gente precisa usar isso a nosso favor e não prestar atenção nas crenças limitantes, nos padrões e nas cobranças estéticas. O 10 de ouro é bem interessante porque fala sobre as pessoas que vieram antes da gente.
As relações que a gente teve de avó, de avós, pais e mães, né? É aquela estrutura que foi transmitida, aquele ensinamento que foi transmitido e que afeta a gente diretamente, positiva ou negativamente. São coisas que a gente aprendeu de muito tempo, coisas que vêm de outras gerações. E é uma carta que pergunta se a gente está satisfeita com essas estruturas, se a gente está gostando dessa rotina e de tudo que a gente aprendeu. Ela fala pra gente se libertar um pouquinho, porque a vida ela é mais dinâmica, a gente precisa de mudanças e de crescimentos. É aceitável que a gente se torne estável, né? Instável, na verdade, que a gente se perca um pouco, porque a gente luta contra aquilo que a gente acredita e aquilo que nos foi ensinado. Mas é um momento, uma barreira de rompimento, né? De romper com isso, de deixar fluir. E esse jogo é um jogo muito feminino, é um jogo que fala muito dessa conexão, de aceitar algumas coisas e não repetir padrões. Então, a Imperatriz. A Imperatriz fala dessa força de energia, desse potencial de entender e aprender com as coisas que estão dentro da gente. As coisas que a gente precisa dar importância, como amor próprio, autocuidado. E ela pergunta, você realmente está cuidando de si? Né? Você se ama de verdade? Você presta atenção em si? Quando a gente se ama, a gente tem um solo fértil para que essa árvore, né, da imagem cresça, que ela floresça. Ela pede para que a gente saia um pouco desse ciclo vicioso das gerações, das criações, das coisas que nos limitam. E ela fala que a gente é condutor daquilo que é sagrado, daquela força vital que a gente tem dentro. É um jogo muito feminino, é um jogo que fala muito de água, é um jogo que fala de energias fluindo, mas para que essas energias fluam é necessário que a gente se liberte de crenças e de padrões que nos foram ensinados. Mulheres, é um jogo muito, muito feminino. Se a gente está falando de homens que escolheram esse jogo, a gente fala dessa atenção também de crenças, do que nos foi passado e de como a gente precisa olhar para o mundo de uma maneira mais feminina, mais sensível, mais, eu não digo sensível de frágil, eu falo de sensível de percepção, sensível de contato, de observar o outro e olhar muito para dentro e a gente se libertar de padrões que a gente repete e a gente replica. No último jogo, então, o número 4, a gente tem a carta do Elementar de Paus. A gente tem aqui o 7 de Paus, o Filho de Ouros e a Justiça. Começa então com o Elementar de Paus, né? Que está direcionalmente ligado ao elemento do fogo. O fogo é selvagem, imprevisível, enérgico, né? Coisas que são de energia, mas uma energia mais taxativa, né? É aquilo que fala de paixão, fala de entusiasmo, fala de sexualidade. É um elemento muito masculino, relacionado com impulso, relacionado com força, a energia de espiritualidade e inspiração, aquela determinação, aquela força que a gente tem interna, né? Aquilo que a gente usa para nos dar motivação, aquilo que nos entusiasma. Essa é a energia desse jogo. O 7 de Paus, então, é uma carta que está associada àquela teimosia saudável. Aquilo que faz com que a gente faça coisas saudáveis, né? Coisas que nos são significativas, mas que precisam de convicção, né? Aquela postura que faz com que a gente se afaste um pouquinho dos outros, né? Então essa varinha no centro com fogo, ela faz com que a gente se afaste do resto, mas não quer dizer que a gente se afaste das pessoas porque a gente tá na defensiva ou porque a gente quer ser egoísta, mas é o momento de se afastar para que seja, porque é necessário, né? Porque a gente precisa se afastar para que a gente crie impulso, sabe? Quando a gente cria impulso para se descobrir, para confiar, para ir adiante. É uma carta que mostra que a gente está um pouquinho se afastando justamente para decidir qual a luta, o que realmente vale a pena lutar. Tem momentos que a gente está muito sobrecarregado e a gente não presta atenção nessa corrente. Então, para que seja assertivo, é necessário sim que se afaste-se um pouco dos outros, para que a gente consiga vislumbrar e olhar as coisas por um outro ângulo, né? Fala muito sobre atacar e defender, mas fala muito sobre essas energias alinhadas. Quando essas energias estão alinhadas, a gente consegue
um resultado mais eficaz. Então é bom se afastar um pouquinho para que a gente ataque e defenda e se autoconheça. Então, o filho de ouros, ou o cavaleiro de ouros, né, é essa figura que está pressionada, né, para frente, mas ela fala de segurança. Ela fala muito sobre a questão de saber aquilo que a gente vai fazer, agir sem pressa, agir com paixão. Então é uma energia que se a gente pensar no fogo de antes, que é uma energia de impulsionar, é uma energia muitas vezes impulsiva, né? Onde a gente não presta muita atenção. Então, se a gente pensar nisso e na carta anterior, é uma carta que pede nesse momento para que a gente se afaste um pouquinho, preste atenção nos detalhes, preste atenção naquilo que é essencial, preste atenção naquilo que precisa de fato de determinação e que com essa força de energia do filho de ouros, que se dê o passo com segurança, que se entenda aquilo que a gente consegue vislumbrar como correto. Então, se afastando um pouquinho, a gente consegue pensar nessa evolução, nessa questão de decidir. É uma carta que fala sobre o filho adolescente, né? Ele fala sobre metaforicamente, dos tribunais, uma balança entre os extremos. Então, é uma balança de entender em qual caminho que eu vou me comprometer. Se afastando um pouquinho, eu posso me certificar de que eu tô, de repente, às vezes, muito obcecado com detalhes que não são importantes e que estão fazendo com que eu não siga adiante. Que eu veja cegamente uma paixão que me mova e que me impulsione, mas que eu não estou conseguindo olhar o resto. Então, é bom se afastar um pouquinho para dar o próximo passo com mais segurança. Então, carta é a carta da justiça e fala também sobre definir coisas. Fala muito sobre decidir, né? E levar em consideração quais são os meus valores, quais são as minhas crenças, o que eu defini como objetivo, o que está de acordo com os meus princípios. Então, às vezes, pensar um pouquinho, né, nessa questão de deixar as paixões que nos cegam e a gente pensar um pouquinho, às vezes, com a razão e também muito com o sentimento e botar numa balança, porque a justiça é isso, né? É esses dois gatinhos aqui, um preto e um branco, e a gente tem que definir para qual lado que a gente vai, qual lado que tem a ver com a nossa integridade, o que a gente tá buscando. Às vezes não é fácil, às vezes a resposta ela não vem de um jeito muito certo, e ela não vem fácil, e ela não vem imediatamente, mas a gente precisa olhar com objetivo para a situação e respeitar a complexidade do momento, deixar um pouco a paixão de lado que nos cega e pensar, que é o que a carta, esse jogo fala desde o começo, pensar um pouquinho, se afastar um pouquinho para decidir e para poder dar o próximo passo firme e seguro.